Hoje vamos falar sobre o contexto da Igreja na Idade Média. E para falarmos isso, nós temos que voltar um pouco antes da Idade Média para explicarmos os fatos. A Igreja Católica ela vai surgir no Império Romano e, através dos séculos, ela vai expandir, ganhar número de adeptos, entre outros. No Império Romano, ela vai ganhar vários ganhos. Ela vai ter vários ganhos, como em 313, que foi assinado o Edito de Milão por Constantino e que legalizava a prática do culto para os cristãos. Em 380, vai assinado por Teodósio o Edito de Tessalônia e ele vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império. Mas em 476, o Império Romano do Ocidente ele vai ser invadido e destruído. E isso é o que vai marcar, um fato que vai marcar o início da Idade Média. Apesar do Império ele ter sido destruído, a Igreja ela vai conseguir se manter durante esse período. Mas por quê? Como a Igreja Católica ela vai conseguir se manter? Com uma sociedade fragmentada, a Igreja ela era a única instituição organizada nos reinos que estavam formando a Europa Ocidental. Além disso, essa nova sociedade, ela se importava muito com a religião e com o salvamento de suas almas. Tanto que o comportamento delas era baseado nos comportamentos da Igreja, ditos pela Igreja. A vida na terrestre, ela muitas vezes era desprezada por ações que influenciariam na sua vida nos céus. A sua vida nos céus, muitas vezes, ela era mais importante do que as que elas estavam vivendo no momento. E além disso, a Igreja, além de ter uma importância religiosa, ela vai ter uma grande importância cultural também, porque ela vai passar vários dos costumes romanos para essa nova população, esses novos povos. A Igreja, além de tudo, ela vai ser detentora do saber. Os livros, eles eram da Igreja, do clero, e eles ficavam confinados em bibliotecas das igrejas. E só quem tinha acesso a esses livros eram os membros da Igreja. E o ensino ele também vai ser voltado à religião. As universidades elas vão surgir para formar padres através da teologia. O poder da Igreja não se limitava à religião. Por ser uma época em que se predominava o feudalismo, as terras eram o maior bem que se possuía, e a Igreja era detentora de grande parte delas, que em sua maioria eram doadas por aqueles que buscavam a libertação da condenação de vida. Por isso, sem dúvida, a Igreja era a instituição mais poderosa e respeitada da Idade Média, tendo poder político, econômico e cultural. Os reis respeitavam o poder da Igreja, e a Igreja dependia dos reis para sua proteção. A Igreja ela foi responsável pelo início das Cruzadas em 1096. No ano de 1184, o Papa Lúcio III ele ordenou que os bispos realizassem uma inquisição para localizar os que eram considerados hereges. Os condenados eles seriam punidos com penas canônicas pela Igreja e após isso seriam entregues às autoridades seculares. Esse foi um embrião da Inquisição, onde a Igreja mostrou sua intolerância e autoridade à custa do sangue inocente. No ano de 1233, o Papa Gregório IX estabeleceu formalmente o Tribunal da Inquisição. A Igreja, que antes mostrava sua autoridade através da religião, fazia agora através da força. Foi criado o Tribunal do Santo Ofício para cuidar da Inquisição. Até o ano de 2005, o responsável por esse órgão era o cardeal Joseph Alois, hoje o Papa Bento XI. Mas apesar de o órgão existir atualmente, o domínio da Igreja Católica acabou enfraquecendo com o tempo. Em 1798, durante a Revolução Francesa, Louis Alexandre prende o Papa Pio VI e o leva cativo para a França, onde ele morre. Com a queda da monarquia, o poder da Igreja também se extinguiu, pois ela não podia mais contar com esse apoio. Os bens também foram confiscados. Assim terminava o domínio de séculos da Igreja Católica.